Olá, iluminados! Tudo bem? Bom dia, muito bom dia. Um dia aqui em Campinas, como a semana toda que passou, foi de chuva. Choveu bastante por aqui e hoje ainda o tempo está fechado, nublado, com chance de chuvas, mas pode ser que saia algum sol para secarmos um pouco, tentar tirar o mofo. Hoje falaremos um pouquinho sobre o desespero que às vezes nos acomete enquanto humanos. Nós vivemos aqui, procuramos viver da melhor forma possível. E o apego a esta realidade não é que eu seja uma coisa errada, não é isso. Porque o desenvolvimento de cada um vai dar percepção que cada um tem da própria vida. Às vezes nós estamos aqui e estamos bem com a vida que nós temos, mas com a tecnologia nós nos tornamos mais competitivos, nós nos tornamos mais comparadores, comparamos a nossa existência com a do outro, olhamos o sucesso do outro e achamos que isso é uma forma que pode ser corrigida, que nossa vida precisa ser equiparada. Então vamos atrás de nossos direitos, vamos atrás de correr e estudar, de melhorar, de ter um desempenho máximo. E tudo isso é bom, num aspecto de desenvolvimento pessoal. Mas com o tempo, algumas coisas passam a não ter tanto sentido, porque você vê que as coisas são óbvias e você não tem mais aquela visão, aquele desejo, e você já conquistou algumas coisas, às vezes muitas coisas, mas as pessoas tendem a querer a ser felizes. A felicidade é aquela questão que todo ser procura de alguma forma. Então ele vai procurar a matéria, porque aqui nós estamos, então ele aprende a usar os componentes que dão alegria, como álcool, como drogas, e se perde nisso, corre um risco seríssimo de se perder nisso. E como eu disse, não que seja errado, não, a questão não é essa. O errado é nós nos sucumbirmos a essas vontades. Quando essas vontades se tornam o objetivo da vida, você está sendo controlado pelo desejo. Você está sendo controlado, você está sob controle do desejo físico que quer satisfazer essas vontades. Então, olhamos para essa nossa sociedade, que ela é torta, ela é vil, e vemos o quê? Pessoas desesperadas correndo atrás do dinheiro, do poder. E isso é um condicionamento que a gente tem desde
desde que somos criança. Somos programados. Somos programados que nós temos que estudar, que nós temos que trabalhar, seguir uma carreira, conseguir, né, o autossustento. E isso é uma questão natural, que como animais que somos, embora tenhamos a comunicação, somos mamíferos, né, primatas que estão procurando seguir um caminho de sobrevivência e perpetuação da espécie. Então, para isso nós corremos atrás das coisas, nós queremos chamar a atenção, como homens chamamos a atenção das mulheres, das fêmeas, para a reprodução e para, enfim, perpetuar a espécie. E, naturalmente, pela natureza, basta observar que qualquer mamífero e até mesmo aves tem essa questão da beleza muito forte, né? Como é que o animal, aquele pássaro, por exemplo, o pavão, ele é um pavão macho, ele é magnífico. Nós olhamos aquela coisa linda, uma beleza, e a fêmea não tem essa beleza. Porque na natureza, naquele contexto, é assim. Eles, para conquistar a fêmea, ele abre aquela cauda, né? Não sei se falar se é cauda ou se enfim, as penas formam aquele painel lindo atrás dele, valorizando. E as fêmeas vão escolher o que é mais chamativo, além da questão da força, né? Porque os machos brigam, né? Tem que ter o alfa. E aí essa animalidade a fêmea escolhe macho e assim copulam e perpetuam a sua espécie e o seu DNA, né? Talvez mais forte, mais belo, por conta dessa seleção genética. Quem que pensa nisso? Tem alguém fazendo esse cálculo? Não sabemos. Como primatas, nós temos essa... Não é que nós descendemos dos macacos, não existe isso, hein? Isso é uma coisa absurda. Nós pertencemos à categoria dos primatas. E entre elas existem os macacos, nós temos os gorilas, chimpanzés, enfim. Mas nós não viemos deles, nós somos correlatos. A diferença é que nós temos comunicação verbal. Nós pensamos e conseguimos expressar isso de diversas formas. Falando, embora os animais se comuniquem por sons, né, por batidas, por postura física, é uma forma de comunicação inteligente. Nós não entendemos totalmente, mas nós temos a condição de construir coisas, né? Nós temos a condição de pensar no abstrato, na arte, na beleza do abstrato, não na beleza física. E isso também é uma forma de chamar a atenção. Só que, como nós alcançamos uma elevação, uma melhoria em mais ou menos 200 mil, 250 mil anos que a nossa raça vem se desenvolvendo, nós trouxemos melhorias físicas e aprendemos a ter algumas coisas que são ser bom, né? É melhor do que ser mal, embora nós vejamos na sociedade claramente que o mal chama mais atenção e consegue as coisas pela força.
pela agressão, pela intimidação, pelo poder. Então, tudo isso para falar sobre o apego. Então, esse apego que nós temos, que nos faz querer buscar essas coisas melhores, é o que nos torna mais animais. Se nós acreditamos no espírito, se nós acreditamos que nós temos uma alma, que ela é perpétua e que ela, de alguma forma, seja evolutiva, seja reintegrada à fonte, a Deus, à unidade. Estar preso à matéria significa atraso dessas coisas. Então, vamos colocar como atraso da nossa evolução, vamos colocar como um atraso da nossa percepção da unidade, vamos colocar como um atraso de modo geral. Porque, olhe, como a nossa sociedade, a nossa espécie evoluiu, né? Construímos coisas, tudo tal, mas nós continuamos nos destruindo. Nós continuamos em guerras, em violência, sob o pretexto de manter a ordem. Para isso usamos violência. Por quê? Porque quem está provocando a violência, né, quem é o agressor, não entende a língua da paz. Ele só entende a língua da agressão, do mais forte. Isso é ser animal. É a nossa animalidade falando mais alto. E, obviamente, isso não está funcionando bem. Não está funcionando bem. Há quem diga que é preciso ter guerra para ter paz. Mas como? Se a guerra não é necessária para ter paz, ela é uma consequência do desequilíbrio do poder, da busca insana pelo poder, em estar certo, em subjugar. Então, essa é a questão da reflexão de hoje. Podemos melhorar? Devemos. Como nós vamos melhorar? Olhando para nós mesmos, percebendo que nós somos seres aqui ainda humanos, ainda encarnados, ainda dormindo, despertar para essa realidade, para essa percepção. É isso que nós precisamos. Acordar. Não adianta ficarmos aqui correndo atrás, feito louco das coisas, porque chega uma hora que você vai falar, gente, e aí? Eu construí um império. Vai ficar aí. Seus filhos vão destruir tudo. Alguém vai destruir. Nada é eterno. O ser humano não é eterno. A sua existência não é eterna. Nós somos finitos. Uma hora nós vamos acabar. Mas nós acreditamos no quê? No espírito, que é indestrutível. É inacabável. Porque é o conceito metafísico. O espírito é um conceito metafísico, não é provado cientificamente, talvez nunca seja. Também isso não importa. Importa para quem acredita que o espírito é uma continuidade e que nós, como humanos aqui, nosso corpo é o receptáculo dessa alma, desse espírito, e que nós precisamos aprender, evoluir e melhorar, ou ter as melhores experiências que agregam coisas na nossa vida, para nossa existência. Não ficar aí igual maluco procurando as coisas, correndo atrás, desesperados, atrás de condições financeiras,
Não, isso aí é o que leva a esta loucura. Teremos jeito? Não sei. Talvez. Talvez tenhamos jeito. Talvez. Talvez não. Então, pessoal, estou chegando aqui no meu destino. A reflexão de hoje é essa. Precisamos melhorar. Precisamos melhorar. Precisamos aprender a viver sem ter tanto apego às coisas. Não é desprezar as coisas, é saber usá-las. Esta é a reflexão do erro. Grande abraço.